Boa noite. Um prazer e uma honra estar aqui como conferencista do RAIA. Obrigada, Mariaca, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Vou ler meu texto, que vai ser projetado em espanhol para aqueles que não entendem português. Estou sofrendo como muitos outros de falta de ar. Escrever hoje sobre os romances e relatos autobiográficos que tratam da ditadura é forçosamente rever e repensar o passado. Para aqueles que, como eu, têm mais de 60 anos, refletir sobre a ditadura é também fazer uma anamnese de nossas próprias vidas, cuja juventude transcorreu sob o tacão dos generais. Como afirma a escritora franco-canadense Regine Robin, o passado não é simplesmente uma memória constituída oficialmente pelas classes dominantes, manipulada por elas a fim de camuflar os malfeitos e embelezar as conquistas. O passado é também uma força que nos habita e estrutura involuntariamente, inconscientemente, o tecido com o qual somos feitos. Tratar da literatura sobre a ditadura convoca categorias de pensamento como o testemunho, o trauma, o exílio, a memória, o arquivo, enfim, a responsabilidade dos autores frente à história e aos seus leitores. Se toda literatura tem um teor testemunhal, como afirma o pesquisador brasileiro Seligman Silva, não há dúvida de que a literatura que tematiza os grandes desastres do século XX tem um forte caráter de testemunho. Dar testemunho, sendo ou não vítima direta do trauma da ditadura, significa dar corpo a narrativas singulares que reelaboram os resíduos memoriais de um passado que não passou de todo. George Agamben reflete sobre a etimologia da palavra testemunho no livro O que Resta de Auschwitz, lembrando que testes indica a testemunha que intervém como terceiro na disputa entre dois sujeitos. Supestes é aquele que viveu uma experiência sobre a qual pode testemunhar. E auctor seria a pessoa cujo testemunho pressupõe um fato ou palavra preexistente e cuja realidade deve ser certificada por ela. Na literatura não há testes propriamente, porque não se encena um tribunal em que o escritor seria chamado a depor como testemunha. Em grande parte dos relatos autobiográficos, o escritor é um supestes, pessoa que testemunha sua própria experiência. Ao fazê-lo, elabora, através da narrativa, o trauma da perseguição política, as sequelas das torturas e o sentimento de culpa diante dos companheiros que sucumbiram às torturas. Já em outros escritos literários, tais como os romances, trata-se de testemunho de um auctor, alguém que transmite a memória coletiva, ao mesmo tempo em que trabalha nos arquivos para dar testemunho do que existiu no passado. Os autores que escrevem nos dias de hoje foram afetados de maneira direta ou indireta pela ditadura, sendo, em sua maioria, pessoas nascidas nos anos 40 e 50. Nota-se, mesmo nos livros publicados entre 2010 e 2016, que poucos autores jovens abordaram a questão, como se ela estivesse longe demais, não fizesse parte de seu passado e não os afetasse.
O romancista brasileiro Ricardo Lísias, nascido em 75, acusa os escritores de sua geração de serem narcisistas e de compactuarem com os discursos das elites conservadoras, não contribuindo para elaborar o trauma da ditadura, diferentemente dos autores argentinos. Apesar de o lugar da literatura ser, em princípio, o da contestação do poder, no Brasil atual isso não ocorreria, segundo Lísias. O sucesso de romances sobre a violência urbana, que assombra as classes média e alta, seria outra face da ausência da punição dos culpados pelas atrocidades cometidas durante a ditadura. Lísias lembra justamente que os países que levaram seu aparelho repressivo à justiça tiveram seus índices de violência posteriormente diminuídos. A literatura da violência urbana seria, assim, a expressão de uma sociedade que não passou seu passado a limpo. Talvez eu pudesse dizer que essa elaboração vicária da violência urbana constitui uma faceta do processo de denegação de nosso passado ditatorial e, suma, de nossa amnésia. Embora critique seus contemporâneos, Lísias também não escreve romances que tematizem a ditadura. Ele também não menciona nenhum nome de escritor jovem que a aborde, mas há alguns que merecem destaque. Adriana Lisboa, nascida no Rio de Janeiro em 1970, e Guiomar de Gramont, nascida em Ouro Preto em 63, contam a história da guerrilha do Araguaia, respectivamente em Azul Corvo e Palavras Cruzadas. Tatiana Salem Levi, nascida em Portugal em 1979, narra a prisão, tortura e exílio da mãe da protagonista em A Chave de Casa. Julian Fuchs, ou Julian Fuchs, filho de argentinos exilados, nascido em São Paulo em 1981, é o autor de A Resistência, que aborda a ditadura argentina pelo viés da viagem, do exílio e da dupla identificação com os dois países. Paloma Vidal, nascida na Argentina em 75, que foi para o Brasil com 2 anos de idade, trata de exílios e memória em Mar Azul. Realmente, é um número reduzido se comparado à quantidade de romances publicados. Bernardo Kucinski, em depoimento oral por ocasião do lançamento da tradução de seu livro Cá para o Francês, afirmou na Sorbonne que a literatura brasileira parece passar ao largo da temática. E, no entanto, a despeito do enorme trabalho realizado por historiadores e jornalistas, só a literatura é capaz de recriar o ambiente de terror vivido por personagens afetados diretamente pela arbitrariedade, pela tortura, pela humilhação, pois, como afirma Jacques Rancière, o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Numerosos críticos e pensadores têm salientado tanto a necessidade quanto as possibilidades da ficção em recriar, através da imaginação e da liberdade composicional, não aquilo que realmente aconteceu, que é impossível, como já apontava Walter Benjamin no seu seminal texto sobre os conceitos da história, mas algo que possa evocar o que pensaram, sentiram ou sofreram os personagens. Nelly Richard, em artigo sobre a crítica da memória no Chile, no momento pós-ditadura, evoca a literatura e as artes como os únicos que são capazes de falar da memória da ditadura através das falhas, dos lapsos, dos não ditos, enfim, que pode transmitir relatos lacunares, truncados, sem pretender atingir uma totalidade nem uma síntese. Dar volume expressivo e realce significativo à simbólica fissurada da lembrança histórica, eu estou citando,
é, além disso, um modo de não deixar que a reconstrução do passado se esgote nas lógicas oficiais do documento e do monumento. O documento e o monumento são importantes porque atestam o acontecido e servem como referência, tanto para a memória coletiva quanto para a escrita da história. Contudo, essa escrita objetiva tende a homogeneizar, a fim de fixar uma versão da história, sem fissuras, ao passo que a literatura, pelo viés da subjetividade, mostra resíduos das experiências fraturadas pela violência do vivido. É por isso que a escrita do trauma é frequentemente uma escrita fragmentária e lacunar. Ainda segundo Richard, trata-se de uma questão ética e estética. O ato de recolher os fragmentos da memória dos sofrimentos do passado, evitando a recomposição forçada, realçando antes a desarmonia e o conflito. A ficção não é sinônimo de fantasia e de imaginação. Trata-se antes de uma estratégia ordenadora da linguagem, a fim de criar uma narrativa legível, compreensível. Jacques Rancière observa que a ficção definiu modelos de conexão entre a apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção, e que esses modos de conexão foram retomados pelos historiadores e analistas da realidade social. Assim, ele não vê uma fronteira radical entre história e literatura. Escrever história e escrever histórias pertencem a um mesmo regime de verdade. Bernardo Kucinski, autor de K, que trata do desaparecimento de sua irmã, Ana Rosa Kucinski da Silva, militante da ALN, que foi morta na Casa da Morte de Petrópolis, no Rio de Janeiro, escreve: tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Deixei que lembranças fluíssem diretamente da memória, na forma como lá estavam, há décadas soterradas, sem confrontá-las com pesquisas, sem tentar completá-las ou lapidá-las com registros da época. A ficção é parte intrínseca do ato de narrar, mas a fantasia só surge nas narrativas de teor testemunhal para exprimir as incongruências e as ironias do comportamento autoritário. Antônio Compagnon, partindo da desconfiança de Wittgenstein na capacidade explicativa dos sistemas filosóficos, salienta o valor da literatura cuja propriedade reside na captação do particular que reúne as crenças, as emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que ela encerre um saber insubstituível, circunstanciado e não resumível sobre a natureza humana, um saber de singularidades. Assim, a literatura é o único meio de preservar e transmitir a experiência dos outros. Eu cito Compagnon. Aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. Por essas razões, a literatura, ao recriar o ambiente de tensão e de horror, provoca a identificação do leitor, suscita a emoção e a compreensão ao mesmo tempo. A literatura desconcerta e incomoda, mais que os discursos filosóficos, continua Compagnon. Ela, e eu cito, percorre regiões da experiência que os outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus detalhes. Em suma, podemos concluir que só a literatura é capaz de suscitar a figuração do outro, do diferente, aquele que não podemos conhecer se não sairmos de dentro de nós mesmos. Só através da literatura
podemos vislumbrar o outro que nos habita, porque a identidade só se perfaz no encontro com a alteridade, inclusive nossa própria alteridade. Nos últimos 50 anos, dos primeiros dias após o golpe militar de 1º de abril de 1964 até o presente, escritores têm produzido todo tipo de texto, mas sobretudo narrativas, de cunho ficcional ou não ficcional, sobre os desmandos da ditadura. Esse material pode ser também considerado como arquivo, pois ele dá conta do momento histórico difícil que o país viveu. A memória não perdura. A memória coletiva dura uma geração, como já afirmava Maurice Halbwachs, donde a necessidade do arquivo. Os que têm memória sobre a ditadura têm o dever ético de transmitir essa memória através da escrita, que ela pode tornar-se parte do arquivo. Como sublinham Vec e Dal Castanhet na apresentação do dossiê Literatura e Ditadura, da revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, falar sobre isso é um ato político, tendo em vista que a literatura, e eu cito, é um arquivo surpreendente que guarda, de maneira mais incisiva do que a historiografia, a memória ainda dolorida de um tempo áspero e impróprio. Um tempo em que uma barbárie antiga mostrou seu rosto dramaticamente moderno e capaz de impor o regime de horror. Os arquivos, em sentido estrito, são documentos de leitura árida, reservados aos historiadores, enquanto a literatura atinge um público amplo. Diferente do arquivista e do historiador, o escritor de literatura, ao se debruçar sobre a memória e sobre o arquivo, cria ficções ou não ficções a fim de dar um testemunho pessoal da história. Ao escrever para um público mais amplo, o autor encontra no leitor um elemento ativo na transmissão da memória, a fim de que não se apague aquilo que afetou a vida da nação. Como destaca Jean-Marie Gaimbin, aquele que ouve, lê as histórias é também testemunha, porque aceita acolher narrativas insuportáveis, como as da tortura, por exemplo, constituindo um elo no processo de transmissão. Esse ato é fundamental. Eu cito, porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. Ricoeur considera fundamental, Paul Ricoeur considera fundamental que se faça um uso crítico da memória, que é possível através do ato de narrar. Se os fatos do passado são inapagáveis, porque não se pode desfazer o que foi feito, nem evitar que o que aconteceu tenha acontecido, pode-se reinterpretar o passado. O passado não está fechado, ele está aberto a novas interpretações, a um acerto de contas. Eu cito, o que do passado pode então ser mudado é a carga moral, o seu peso de dívida, o qual pesa ao mesmo tempo sobre o projeto e sobre o presente. No livro que fiz, que não está publicado ainda, Literatura como Arquivo, escrito sobre a ditadura, explorei uma parte significativa desse já imenso arquivo literário. A produção foi dividida em 3 períodos, tendo em vista as condições mais ou menos propícias para a reelaboração da experiência traumática. O primeiro período vai de 1964 a 1979, ano da assinatura da Lei da Anistia. O segundo vai de 1980 a 2000. O terceiro período compreende os últimos anos. No primeiro período, a tônica é ora prospectiva e utópica, ora distópica, diante do fracasso dos projetos revolucionários.
Os personagens de romances como Quarupi, de Antônio Calado, e Pessachi, de Carlos e Torconi, entram na luta com ideais de transformação do país, enquanto os de Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, já se desencantaram, encontrando-se no impasse provocado pelas prisões e mortes dos militantes. Em outros romances de Calado, publicados no período, Bar Dom Juan e Reflexos do Baile, o tom é mais amargo. Militantes despreparados para a luta acabam assassinados depois de cometerem erros primários em suas ações. Zero é um romance distópico de Inácio de Loyola Brandão, escrito em forma de fragmentos, assim como A Festa, de Ivan Ângelo. Ainda que Zero tenha uma linha narrativa mais coesa que o estilhaçado romance de Ângelo. O segundo período se caracteriza por relatos autobiográficos de ex-presos políticos beneficiados pela lei da anistia, exilados que voltaram ao país ou recém-saídos da prisão ou da clandestinidade. O de maior impacto, que vendeu mais, que foi mais lido, foi O Que é Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira. Mas destacam-se também, nesse mesmo estilo, Batismo de Sangue, de Frei Beto, e Tirando o Capuz, de Álvaro Caldas. Nesse tipo de relato autobiográfico, o autor, narrador, é o supérstite. Ele dá o testemunho de algo que efetivamente viveu. Outros autores, como Ana Maria Machado e Godofredo de Oliveira Neto, preferiram transpor a experiência na forma de romance. Uma exceção marcante na produção do período é o romance Em Liberdade, de Silviano Santiago, que aborda a questão de maneira transversal. O romance se constrói em 3 níveis que correspondem a 3 épocas diferentes da história do Brasil. No nível central se situa Graciliano Ramos ao sair da prisão em 1937. No segundo patamar aparece a história de Cláudio Manuel da Costa durante a Inconfidência Mineira no século XVIII, que pretensamente teria se enforcado. No terceiro, a morte de Vladimir Herzog, em forma de reflexo da história de Cláudio. A repetição da farsa, quando os órgãos da repressão emitiram nota dizendo que Herzog teria se enforcado em 1975. Nos 3 casos, intelectuais dissidentes que sofreram ou morreram na prisão. O leitor pode identificar muitos elementos relativos ao suicídio na prisão de Cláudio Manuel da Costa como sendo os mesmos da morte de Herzog, cujo nome não aparece em nenhum momento. Ou seja, a história recente do país subjaz no romance sem ser explicitada. Digamos que o livro requer um leitor atento e perspicaz para depreender do texto seus vários sentidos. Nesse palimpsesto, Silviano é a voz oculta, já que ele fala em nome de Graciliano. O autor não testemunha algo vivido por ele. Ele transfigura no romance a história da persistência da violência contra os intelectuais e livres pensadores. O terceiro período é retrospectivo. Aborda o passado de pessoas reais ou fictícias, utilizando a forma de romance para transmutar o vivido através de um trato mais literário. Embora em quase todos os romances, independentemente do período considerado, a tônica seja a denúncia da tortura e do desaparecimento de militantes, as estratégias narrativas variam. Elas vão de descrições realistas até fantásticas, passando pelo uso da hipérbole, da ironia, do sarcasmo e da sátira. Em alguns relatos autobiográficos, até mesmo em romances, há descrições de tortura, cuja leitura pode ser insuportável, não obstante sua necessidade como parte do testemunho. Não se pode ter a pretensão positivista de recensear todos os romances que tratam de maneira mais ou menos direta da repressão durante a ditadura,
porque essa seria uma tarefa infindável. Um romance que se passa nesse período provavelmente terá a ditadura como pano de fundo, através de uma ambientação claustrofóbica, como em Stella Manhattan, de Silviano Santiago, ou através da ironia ao ufanismo reinante, como em Bazar Paraná, de Luiz Krauss. Alguns autores fizeram romances alegóricos, tais como José J. Veiga, em A Hora dos Ruminantes, ou Sombras de Reis Barbudos, ou ainda Érico Veríssimo, em Incidente em Antares. A alegoria tem um caráter universal e não histórico. Ao tratar de regimes opressivos, a alegoria pode se prestar a qualquer situação. O sentido de sátira da ditadura seria muito mais uma ilação feita pelo ato de leitura do que propriamente um elemento explícito da obra, o que suscita uma recepção diferente dependendo do leitor. Para dar um exemplo, o livro Animal Farm, traduzido em português como A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945, é uma alegoria do regime stalinista, portanto, uma sátira do comunismo. Já A Fazenda Modelo, de Chico Buarque, publicado em 74, se inspira nele para criticar o regime militar anticomunista. A alegoria necessita de uma interpretação do leitor. Concluindo, Derrida, ao considerar a lógica e a semântica do arquivo, verifica a existência de uma infinidade de camadas que são superpostas, superimpressas e envolvidas umas nas outras. Diante disso, o escritor deve trabalhar a partir desses vestígios do passado. Como se trata de uma história rasurada, a recuperação do passado pela escrita literária ou mesmo historiográfica vai juntar e rearrumar os dados do passado. Pode-se conceber essa sobreimpressão de elementos como um palimpsesto, a ser decifrado, a ser recomposto, ressignificado. A literatura sobre a ditadura se constrói a partir desse palimpsesto e cumpre o papel de suplemento aos arquivos que, ainda quando abertos à população para consulta, são áridos e de difícil leitura. Ao criar personagens, ao simular situações, o escritor é capaz de levar o leitor a imaginar aquilo que foi efetivamente vivido por homens e mulheres. Comparando história e literatura, Ricoeur registra a liberdade do escritor de ficção em relação aos fatos efetivamente acontecidos, o que lhe permite usar fontes de pesquisa vedadas ao historiador no que concerne à temporalidade. As metáforas do palimpsesto e da escavação arqueológica situam-se no mesmo campo semântico das ideias desenvolvidas por Walter Benjamin, que escreve, eu cito, quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. Assim, uma verdadeira lembrança deve, portanto, ao mesmo tempo, fornecer uma imagem daquele que se lembra, assim como um bom relatório arqueológico deve indicar as camadas que foram atravessadas anteriormente. Aqueles que tentam hoje escrever sobre o passado da ditadura se apoiam, de um lado, nas lembranças pessoais e familiares, de outro lado, em informações levantadas e já compiladas nos diferentes arquivos. Muitos familiares de desaparecidos e mortos fizeram suas buscas, contribuindo para esclarecer os fatos e desmontar as farsas. O trabalho de escavação não terminou, e a quantidade de livros publicados, sobretudo desde 2010, comprova que o trabalho de elaboração do trauma da ditadura continua. Os escritores que desenterram a memória do passado são como o cronista de Benjamin. Eu cito, o cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história.
Para Benjamin, articular historicamente o passado não é escrever a história como ela de fato foi e estabelecer um vínculo entre passado e presente em forma de constelação. Eu li mal. Para Benjamin, articular historicamente o passado não é escrever a história como ela de fato foi. Sim, estabelecer um vínculo entre passado e presente em forma de constelação. Sua filosofia da história, segundo Jean-Marie Gaimbart, apontaria para o fato de que a exigência de rememoração do passado não implica simplesmente a restauração do passado, mas também uma transformação do presente, tal que, se o passado perdido aí for reencontrado, ele não fique o mesmo, mas seja ele também retomado e transformado. Mas, para além da rememoração, é preciso que haja também reparação do sofrimento das gerações passadas. Como Levi assinala, para Benjamin, a rememoração das vítimas não deve ser concebida como uma lamúria. Ela, eu cito, só tem sentido quando se torna uma fonte de energia moral e espiritual para aqueles que lutam hoje. Ou seja, há uma dialética passado-presente, como Benjamin apontara na sua tese 4, quando trata do materialismo dialético. Muitos dos romances e relatos que tratam da ditadura partiram de uma experiência particular, se não própria, ao menos de amigos e familiares. No entanto, o fato de ter um fundo biográfico ou autobiográfico não quer dizer que é simples. Para escrever ficção ou não ficção, é preciso pensar na arte da composição narrativa, e isso só se consegue com artifício. Portanto, não se pode imaginar a restituição de toda a verdade do acontecimento, porque o acontecimento pertence ao domínio do vivido e a escrita literária pertence ao domínio da linguagem. Não se pode confundir o que se passa na vida real de cada um de nós com o que se lê num livro. São universos diferentes, com códigos diferentes, porque a realidade nos escapa sempre. Muito obrigada.